vocês? Estou aqui para mais um vídeo de modelagem. Como vocês sabem, aos domingos a gente está tendo vídeo de modelagem e costura. E como eu quero trazer umas modelagens um pouquinho mais amplas agora para o inverno, resolvi trazer para vocês a base de camiseta que a gente vai poder usar em malharia, para fazer moletom e tudo mais. Mas antes da gente ir para esse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui, já gostou dessa miniatura de gente aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever para poder continuar acompanhando todas as coisinhas. Se você já é daqui de casa, deixe seu gostei, você já sabe o esquema, fortalece a amizade, ajuda nós aí. Vocês sabem que o YouTube tá difícil o negócio, né, gente? Então clica no sininho também, caso você não tenha clicado, para receber todas as atualizações aqui deste canal. E é isso, sem mais enrolação, bora lá para esse vídeo. Para fazer a base de camiseta, nós vamos precisar então da medida do tórax ou do busto e vamos dividir essa medida por 4, vai ser a primeira marcação que a gente vai fazer para formar um retângulo. A maioria das modelagens a gente sempre trabalha com 1/4, então é só dividir por 4. E aí vamos colocar o comprimento da camiseta. Vocês podem medir em alguma camiseta que vocês tenham ou colocar mais ou menos um valor que vocês acham que fica bom. Feito isso, então, é só fechar o nosso retângulo, sempre medindo para ver se está tudo certinho, todas as medidas, que são 1/4 do tórax ou do busto e o comprimento da camiseta. Agora, em uma das linhas que a gente marcou 1/4 do tórax, vamos marcar metade das costas. A medida das costas você vai medir de um ombro para o outro, não é passando a fita em toda ali a circunferência, tá? Com esse ponto marcado, então, a gente pode traçar uma paralela. Eu sempre gosto de marcar também na linha de baixo para ficar retinho, ou vocês podem só esquadrar, mas às vezes eu acho que o meu esquadro não é muito certo, não. Essa vai ser a nossa linha de cava. Na mesma linha que marcamos a metade das costas, a gente vai marcar 1/6 das costas mais meio centímetro. Então, vocês vão dividir a medida das costas por 6 e vão somar meio centímetro. Essa vai ser a nossa abertura da gola. Feito isso, então, na linha lateral, a gente vai descer 1 centímetro. Essa vai ser a abertura da gola das costas. Então, é só desenhar ali a curvinha. Eu usei essa régua de patinho, mas vocês podem usar qualquer coisa que seja mais redondinha que vocês tenham aí. Para fazer a abertura da gola da frente, a gente vai usar aquela mesma medida de 1/6 mais meio centímetro e vai acrescentar mais meio centímetro. E aí é só marcar. Essa modelagem a gente faz assim, uma em cima da outra mesmo, mas depois eu vou ensinar vocês a extraírem daí, tá bom? Mas aí, então, é só traçar o desenho, então, da gola com qualquer coisa redonda que vocês tenham aí. Ou se você for boa de desenho à mão livre, pode ser a mão livre também, eu não sou boa nisso. Na linha paralela que a gente fez, a gente vai marcar metade do desenho da gola, que é aquele 1/6 das costas mais 0,5, e aí você vai dividir por 2. A dica que eu dou é sempre deixar tudo bem anotadinho ali perto de vocês, porque fica muito mais fácil. Agora é só traçar, então, uma linha reta unindo esse ponto até ali o comecinho da gola. Na linha lateral ali, a gente vai marcar metade das costas mais 5 centímetros, que vai ser como a gente vai começar a desenhar a nossa cava. Com a curva francesa, então, eu fiz o desenho. Essa vai ser a cava costas, então ela é um pouquinho mais retinha. Depois, quando fizermos a da frente, vocês vão entender isso. Então, eu só posicionei e tracei o desenho. A gente vai começar do pontinho que a gente fez o ombro e descer até esse último ponto que a gente marcou. Para fazer a cava da frente, a gente vai precisar achar a metade ali desses pontos que eu estou mostrando para vocês. Então, eu esquadrei uma linhazinha só entre a linha lateral e a linha paralela. E aí, medi essa linha paralela até esse ponto que a gente marcou. E aí, eu marquei a metade dela. Às vezes ficam os números meio quebrados, mas é só marcar a metade mesmo. A partir desse ponto aí que a gente marcou, então, nós vamos entrar 1,5 centímetro ali pra dentro da blusa, em direção ali à parte do meio da blusa mesmo. Com isso marcado, agora a gente pode fazer o nosso ligue os pontos aí. Eu usei a curva francesa para fazer isso, então eu marquei do pontinho do ombro a esse ponto que a gente marcou agora e aquele último que a gente já tinha ligado ali a curva costas. Como vocês podem ver, a curva da frente é bem mais redondinha do que a das costas.
Bora fazer a base das mangas, então. A gente vai fazer um quadrado com a medida de metade das costas e o comprimento da manga. Eu, como vou usar ela como base, eu fiz a minha bem curtinha, tá? Então, nessa primeira linha que eu marquei, eu coloquei o meio, né, a metade das costas, e aí depois eu coloquei o comprimento. Vocês podem escolher o comprimento que vocês quiserem aí. Aí vocês podem medir tanto no ombro quanto em alguma camiseta que vocês tenham. Como eu falei, eu fiz curtinha porque eu vou usar como base e depois eu vou ir aumentando ou diminuindo. Com as medidas, então, é só fechar esse nosso quadrado ou retângulo, dependendo aí do tamanho que vai ficar a sua. Agora, naquela linha que ficou ali pro lado de fora, a gente vai marcar 1/10 do tórax. Então, você vai pegar aquela medida que a gente já usou de busto, o tórax, e dividir por 10. Agora é só fazer uma linha ligando esse ponto que a gente marcou até lá a pontinha do outro lado do nosso quadrado ou retângulo. Vamos precisar então medir essa reta que a gente acabou de fazer e dividir ela em 3 partes iguais. Aí então é só marcar os pontinhos aí dessa divisão que a gente fez. Vão ficar então 3 partes mais 2 pontinhos marcados nela. Agora vamos marcar mais 2 pontos para fazer o desenho. No pontinho mais baixo dessa linha, você vai descer 1 centímetro ali, como se descesse na manga mesmo. E o pontinho mais alto a gente vai subir 1,5 centímetro. Vão ficar 2 risquinhos assim, um para cima e o outro para baixo. Agora, com esses pontinhos marcados, a gente vai traçar o desenho da cabeça da manga. Então, o pontinho que ficou pra cima vai ficar uma curvinha pra cima e o pontinho que ficou pra baixo vai ficar uma curvinha pra baixo. Eu usei a curva francesa, mas vocês podem usar qualquer coisa que seja redondinha, tipo um prato, uma fita, alguma coisa assim, pra ajudar a traçar. Como vocês viram, eu posicionei de um jeito para traçar de baixo e aí posicionei do lado contrário para traçar de cima. Depois que eu tracei, eu só ajeitei para deixar essa curva mais certinha. Fui ajeitando na mão mesmo para ficar mais bonitinho o desenho. Agora então, vamos marcar 3 centímetros nessa linha ali que eu tô mostrando pra vocês, que é a linha de baixo. E aí unir esse pontinho com o ponto final ali da nossa cava. É só fazer uma linha reta, então, unindo esses 2 pontos. Para separar, então, a frente das costas e termos 2 moldes aí separados, né? A gente vai colocar, então, um papel por baixo dessa modelagem. Eu tô usando papel craft também. Ajeitei bem certinho as bordas dele. E aí, só colei com uma fita crepe ali, pra não ter perigo do papel sair do lugar, porque a gente precisa que ele fique bem firminho mesmo. Com os papéis ajeitadinhos, então, a gente vai começar com a carretilha. A carretilha é esse negocinho que parece aqueles cortadores de pastel, sabe? E aí a gente vai usar ela para ir marcando. Se vocês tiverem um papel carbono, dá para fazer marcando com um lápis. Então, você vai colocar o papel carbono entre as duas ali, as 2 camadas de papel para você poder marcar, então dá para fazer com um lápis. E aí eu só fui marcando todas as linhas. No caso, eu estava fazendo a parte das costas, então é a cava mais reta e ali a golinha mais alta do que a da frente. Então eu fui marcando todos eles ali, todas as linhas. Não esqueçam de marcar a linha lateral e a linha ali de baixo, porque ela é tanto da parte da frente quanto da parte de trás, então tem que marcar essas 2 linhas também. Vocês não vão estar conseguindo ver porque quase eu não enxerguei também, mas ficam serrilhadinhos, os dentinhos nas marcas. E aí, então, é só você ir desenhando. Se tiverem papel carbono, gente, usem, porque é muito mais fácil, porque se a gente já não enxerga muito bem, é bem difícil de enxergar essas linhas, mas é só retraçar elas. Feito isso, então, a nossa base de camiseta está pronta e vocês podem recortar e colar em um papelãozinho mais duro para terem ela bem mais resistente, que nem a gente fez com a base de blusa. Então, gente, tá aí nossa basezinha. Colei elas também no bagulhinho que nem eu colei a outra, né, que eu tinha feito a base de blusa. Enfim, eu fiz essa modelagem um pouquinho mais ampla porque eu quero trazer alguns casacos e tudo mais. Então, sobreposição a gente tem que fazer um pouquinho maior, porque pelo menos aqui no sul a gente tem que botar trocentas blusas, né, por baixo. Então tem que conseguir tá colocando trocentas coisas por baixo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu tento trazer não só aqui o moldezinho, mas fazer uma camiseta com vocês também. Então comentem aí se vocês quiserem. E também comentem que outras peças vocês querem ver aqui nesse nosso
negocinho aqui de modelagem e tudo mais, podem ser peças geeks também, porque a gente vai misturar um pouquinho a parte de costura com peças que a gente vê aí em filmes, séries e tudo mais. Então comentem que tipo de roupa vocês querem. Se quiserem, me mandem as fotos lá nas minhas redes sociais ou manda o link aqui embaixo que eu vou tentar ver. Eu estou anotando tudo, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinhos!